Hoje eu vou falar sobre a depressão. O que é a depressão? A depressão é um sentimento de tristeza muito grande. Podemos dizer que é uma doença da alma. Então, existem vários fatores que nos levam à depressão. Por exemplo, se o nosso pai for depressivo, nós temos 30% de ser depressivo também. Se o pai e a mãe forem depressivos, já pula para 70%. Então, por que nascemos numa família onde temos essa propensão à depressão? Na verdade, é fruto de nossas vidas passadas, daquilo que nós temos que experimentar na carne e procurarmos vencer esses conflitos. Então, na verdade, a alma é depressiva. Então, a alma, através dos seus conflitos, aquilo que ela não consegue lidar, a falta de confiança em Deus, a falta de confiança em si mesmo, muitas vezes ela desencarna depressiva e fica no mundo espiritual depressiva. Quando ela vai formar um novo corpo, ela traz essa depressão, que na verdade é uma doença da alma. Então, a depressão, ela tem que ser tratada. Ela tem que ser tratada com a ida ao psiquiatra, com ajuda psicológica e principalmente com ajuda espiritual. Por que com ajuda espiritual? Porque é o caminho que nós vamos encontrar em direção a Deus. E a doutrina espírita, ela nos ensina que somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne. Nós não somos um corpo, nós estamos num corpo temporariamente. Então, reencarnamos para evoluir, para crescer moralmente e intelectualmente, até chegarmos ao estágio de espíritos puros. Então, as dificuldades que enfrentamos, ela é própria de um mundo de provas e expiações como a Terra, que está no momento de transição planetária. Então, nós temos que vencer essas dificuldades procurando ajuda médica, ajuda psicológica e ajuda espiritual. Então, nossos neurônios, eles produzem substâncias, que são os neuropeptídeos, que são responsáveis para a alegria de viver. Então, essas substâncias, quando elas são carentes dos nossos neurônios, elas produzem aí esse estado de depressão. Nós sabemos que a alimentação, ela pode contribuir muito. Então, tipos de alimentação, uma alimentação saudável, cápsulas de óleo de peixe, ômega 3, o consumo de peixes, o consumo de castanhas, principalmente castanha do Pará, castanha de caju, as nozes, amêndoas, elas ajudam também nessa produção da química cerebral. E também outras atividades, como atividade física, uma caminhada, como jogos, videogame ajuda. Lógico que tudo que é excesso prejudica. O jogo de xadrez, jogo de memória, a leitura, procurar uma atividade que nos dê prazer, isso é muito importante, porque a atividade que vai proporcionar um prazer ali à alma, ela também ajuda muito. E procurar não ficar com ideias fixas de tristeza. Então, nós temos também vários fatores que produzem a depressão, que são as doenças. Algumas doenças, como o hipotiroidismo, por exemplo. Então, por isso que é importante procurar uma ajuda médica também, fazer os exames. E outras doenças, como câncer, outras doenças degenerativas. E também que são os fatores endógenos, né? Também temos os fatores exógenos, que são, na verdade, as ocorrências que nos acontecem, a perda de um emprego, catástrofes, temos também perdas de familiares, então, a perda de um relacionamento quando é rompido. Então, temos várias situações que podem nos levar a um estado depressivo.
Temos que entender que às vezes a pessoa tem uma depressão e ela não percebe. Então, aquela pessoa que ela tem uma energia baixa, o distímico. Então, muitas vezes nós não notamos isso nas crianças. Às vezes a criança, ela é uma criança quieta, não dá trabalho. Então, aquela criança está sempre quietinha. Essa criança, às vezes, ela tem uma depressão leve e os pais não notam, não percebem. Então, temos também o lado oposto, que é aquela criança que ela tem uma depressão, mas se manifesta pela agressividade. E às vezes é muito confundido com a criança hiperativa. Então, essa agressividade, na verdade, é fruto ali de uma carência afetiva, de maus tratos físicos ou morais. Então, abandono, às vezes, os pais trabalham, ficam um pouco com a criança e acham que suprir as necessidades da criança, muitas vezes, é dar presente, quando tem que ser a presença com qualidade, com amor. Então, temos várias coisas que prejudicam as crianças. Essa criança, às vezes, ela já nasceu com essa depressão, é uma depressão leve, mas que ela pode se agravar com algum evento traumático. Por exemplo, um bullying na escola, isso vai se agravar ali na fase infantil ou na adolescência. Por exemplo, um rompimento ali com algum elo afetivo, separação dos pais. Então, são várias coisas. O adolescente, quando se apaixona, não é correspondido, ou então está namorando, mas rompe o relacionamento. Então, nós vamos perceber que esse adolescente, às vezes, ele se isola. E essa depressão, quando ela não é notada pelos pais e não procura um tratamento, ela pode levar também ao caminho das drogas. Porque, na verdade, toda pessoa viciada, seja qualquer vício, o vício de drogas, jogar compulsivo, o vício por compras, várias coisas. Também os distúrbios na alimentação, tudo isso pode ser suprido por esses vícios. Então, essa carência da tristeza, da falta de afetividade, ele pode ser suprido por algum vício. E os piores, né? Vamos ver aí, que é o vício do jogo, que depois pode se tornar aí um vício muito prejudicial, inclusive financeiramente, mas principalmente o vício por drogas, que hoje as pessoas procuram ali vencer esse vazio, às vezes através desses vícios. E vamos lembrar que temos as drogas lícitas e ilícitas. E as drogas lícitas estão no nosso lar. É ali o uso abusivo do álcool, às vezes os próprios pais consomem, e são exemplos para os seus filhos. Então temos que verificar tudo isso, porque a depressão, quando ela não é cuidada, ela pode produzir aí um vazio existencial muito grande e levar essa pessoa ao suicídio. Então é muito importante esse alerta dos pais para que fiquem atentos. Seu filho é muito quieto ou é muito agressivo. Então temos aí adultos que às vezes eles têm depressão, mas não sabem. Porque pensa que a depressão é só aquele estado mórbido. E não é. Temos também a depressão onde ela reage pela agressividade. Então é aquele indivíduo que ele não está satisfeito com a vida, às vezes essa falta de afeto na infância, e ele então reproduz pela agressividade. E às vezes é agressivo dentro do lar, com a família, no trabalho, na via pública, e isso é muito prejudicial, porque pode levar aí às consequências dramáticas de, às vezes, de uma violência que pode ser fatal. Então temos que procurar ajuda, como eu falei, e a doutrina espírita, ela nos mostra o caminho, que é o caminho da iluminação, que através do Evangelho de Jesus, do estudo, do livro dos Espíritos, para compreendermos todos esses fatores e procurarmos aí a autoiluminação. Entender tudo isso é muito produtivo para a nossa evolução e para encontrarmos o caminho, porque nós somos espíritos, como eu disse, vivendo uma experiência na carne. A nossa verdadeira morada não é aqui na Terra, é no plano espiritual. Então, reencarnamos
para evoluir. Às vezes ficamos séculos sem reencarnar. Então, nós temos que verificar tudo isso, porque a depressão, ela pode também acabar no suicídio. Então, mais de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo, por conta da depressão. Então, temos que verificar que Jesus, ele nos trouxe o seu evangelho como terapia para nossas almas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, como ele mesmo disse. Por que essa frase? Porque Jesus, sendo espírito crístico, o espírito evoluído, ele conhecia o pensamento do Pai, que são, na verdade, esses ensinamentos que ele nos trouxe. Por isso que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele tinha todas as inteligências, inclusive a inteligência divina. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos lá a pergunta 625, quando Kardec pergunta qual modelo e guia que devemos seguir. E a resposta foi: vede Jesus. E mais abaixo nós temos lá: o Espírito Divino habitava. Por que Espírito Divino? Porque ele já é um Espírito crístico. Então, ele chegou lá no estágio muito superior à nossa compreensão. Então, Jesus, como Espírito crístico, nós temos informação no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que Jesus, ele é o governador da terra. Ele recebeu do Pai a terra para governar. Então, Jesus, quando ele recebeu a terra, ele já era o espírito crístico. Nós evoluímos até espírito puro. E para atingir o estágio do espírito crístico, tem muito caminho ainda, muita evolução para chegarmos até lá. Então, olha só que maravilha. Todos nós um dia chegaremos a um estágio de espírito crístico. É lógico que demora muito tempo, porque nós viemos de Deus. A centelha divina, quando ela foi criada, simples e ignorante, ela começou sua caminhada e nós vamos evoluindo em direção ao Pai, até chegarmos ao estágio de espírito crístico. Então, Jesus, ele nos mostra esse caminho, que é procurar vencer os nossos vícios físicos e morais e procurar o caminho da iluminação. E nós só fazemos isso através da reflexão, do autoconhecimento, do autoenfrentamento, conhecendo a nós mesmos, procurando superar as nossas limitações, as nossas dificuldades, para então nós procurarmos refletir qual o verdadeiro objetivo da existência, evolução espiritual, qual o verdadeiro sentido da reencarnação, renovação interior ou reforma íntima. Reencarnamos para vencer. E o lar, ele é um reencontro de almas, de afetos e desafetos do passado, para que possamos crescer espiritualmente, moralmente, fazermos o caminho do perdão, da reconciliação. Então, Deus, essa bênção divina, que não castiga, que nos dá oportunidades a cada nova reencarnação, oportunidades de caminharmos em direção à perfeição, à felicidade, que está reservada a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Muita paz.